nova era do ouro. Por que o metal precioso voltou a brilhar no cenário mundial? O retorno triunfal do rei dos metais. Era uma manhã comum de setembro de 2024, quando Sarah Chen, gestora de fundos em Singapura, recebeu uma notificação que fez seu café esfriar intocado sobre a mesa. O preço do ouro havia ultrapassado os $2.600 por onça Troy, estabelecendo um recorde histórico que poucos analistas ousaram prever apenas 2 anos antes. Mas o mais impressionante não era apenas o número em si. Era a velocidade e a determinação com que o metal precioso escalava patamares cada vez mais altos, desafiando todas as previsões econômicas convencionais. Esta cena se repetiu em salas de negociação de Londres a Nova York, de Mumbai a São Paulo. O ouro, aquele velho conhecido da humanidade, estava novamente no centro das atenções globais, não como uma relíquia do passado, mas como protagonista de uma transformação econômica profunda, que redefiniu os conceitos de segurança financeira no século XXI. A valorização do ouro nos últimos anos não é apenas mais um ciclo de mercado. É um fenômeno multifacetado que revela as ansiedades, estratégias e realinhamentos geopolíticos de um mundo em transformação acelerada. Desde 2020, o preço do metal amarelo acumulou ganhos superiores a 60%, uma performance que supera amplamente a maioria dos ativos tradicionais e que despertou tanto a atenção de investidores institucionais quanto de cidadãos comuns em busca de proteção para suas economias. Mas o que realmente impulsiona essa valorização extraordinária? A resposta não está em um único fator, mas em uma convergência perfeita de forças econômicas, políticas e sociais que raramente se alinham de forma tão dramática na história financeira moderna. O contexto de um mundo em ebulição. Para entender a atual valorização do ouro, precisamos mergulhar no cenário global que se desenhou após a pandemia de Covid-19. O mundo que emergiu de 2020 era fundamentalmente diferente daquele que existia antes. Trilhões de dólares foram injetados nas economias por bancos centrais. As cadeias de suprimento globais revelaram fragilidades críticas, e a confiança nas instituições financeiras tradicionais começou a ser questionada de formas nunca antes vistas. A inflação, aquele fantasma que parecia adormecido desde os anos 1980, ressurgiu com força devastadora. Em 2022 e 2023, países desenvolvidos experimentaram taxas inflacionárias que não viam há décadas. Nos Estados Unidos, a inflação atingiu picos de 9%, forçando o Federal Reserve a implementar uma das mais agressivas séries de aumentos de juros da história recente. Na Europa, a combinação de guerra na Ucrânia e crise energética empurrou os preços ao consumidor para níveis alarmantes. É neste caldeirão de incertezas que o ouro encontrou terreno fértil para florescer. Historicamente reconhecido como proteção contra a inflação, o metal precioso começou a atrair capital de investidores desesperados por preservar o poder de compra de suas riquezas. Quando o dinheiro perde valor rapidamente, quando as moedas fiduciárias são corroídas pela impressão desenfreada de papel moeda, o ouro se torna não apenas uma opção de investimento, mas um refúgio de sobrevivência financeira. Os bancos centrais voltam a acumular ouro. Um dos desenvolvimentos mais fascinantes e reveladores desta nova era do ouro é o comportamento dos bancos centrais ao redor do mundo. Após décadas de relativa indiferença ou até vendas de suas reservas de ouro, estas instituições inverteram completamente sua postura a partir de 2022. Segundo dados do World Gold Council, os bancos centrais compraram mais de 1.000 toneladas de ouro em 2022, o maior volume anual de compras desde 1967, e 2023 não ficou atrás, com aquisições que superaram 800 toneladas. Mas quem está comprando e, mais importante, por quê? A China lidera essa corrida silenciosa mas determinada. O Banco Popular da China tem aumentado consistentemente suas reservas de ouro, em um movimento que muitos analistas interpretam como parte de uma estratégia mais ampla de reduzir a dependência do dólar americano e fortalecer a posição do yuan no cenário internacional. Em 2023 e 2024,
Mês após mês, relatórios oficiais chineses revelavam novas adições às reservas nacionais de ouro. Mas não é apenas a China. A Rússia, antes das sanções ocidentais de 2022, já vinha acumulando ouro agressivamente. A Índia, Turquia, Polônia, República Tcheca e até Singapura intensificaram suas compras de ouro físico. O padrão é claro. Países que buscam diversificar suas reservas internacionais, reduzir exposição a moedas específicas ou proteger-se contra sanções econômicas, veem no ouro uma âncora de estabilidade. Esta demanda institucional maciça criou um piso sólido para os preços do ouro, uma base de sustentação que opera independentemente das flutuações de curto prazo do mercado de investidores privados. Tensões geopolíticas e a busca por ativos seguros. O século XXI tem se revelado surpreendentemente turbulento. A invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022 não foi apenas uma tragédia humanitária, mas um terremoto geopolítico que abalou as fundações da ordem internacional, estabelecida após a Segunda Guerra Mundial. As sanções econômicas sem precedentes impostas à Rússia, incluindo o congelamento de reservas em moedas estrangeiras, enviaram uma mensagem clara a todos os países. Ativos financeiros mantidos no sistema bancário ocidental podem ser congelados ou confiscados por razões políticas. Esta revelação provocou uma reavaliação fundamental sobre o que realmente constitui uma reserva segura. Ouro físico, armazenado no próprio território nacional, não pode ser congelado por decisão de governos estrangeiros. Não pode ser desvalorizado por políticas monetárias de outros países. Não desaparece com um clique em sistemas bancários digitais. A nova era do ouro. Por que o metal precioso voltou a brilhar no cenário mundial? As forças econômicas, por trás da valorização, as tensões entre Estados Unidos e China, o conflito no Oriente Médio com suas implicações globais, a fragmentação crescente da ordem comercial mundial, cada um desses desenvolvimentos adiciona camadas de incerteza que impulsionam investidores em direção ao ouro. Em tempos de guerra real ou comercial, o ouro sempre foi o ativo de última instância, aquele que mantém valor quando tudo o mais desmorona. A revolução silenciosa do investidor comum. Mas a história da valorização do ouro não é contada apenas nas salas dos bancos centrais ou nos gabinetes dos grandes investidores institucionais. Uma transformação profunda ocorreu também no nível do investidor individual, democratizando o acesso ao metal precioso de formas inimagináveis há apenas uma década. Na Índia, país com uma das mais profundas conexões culturais com o ouro, a demanda por joias e barras de ouro atingiu níveis recordes, mesmo com preços elevados. Festivais como Diwali e temporadas de casamento continuam impulsionando compras massivas, mas agora se somam a elas investidores urbanos jovens que veem no ouro digital e em ETFs, fundos negociados em bolsa, lastreados em ouro uma forma moderna de preservar riqueza. Nos Estados Unidos e Europa, produtos financeiros como o SPDR Gold Trust e outros ETFs de ouro viram entradas líquidas de capital extraordinárias. Investidores de varejo, aqueles com contas de investimento modestas, passaram a alocar percentuais crescentes de seus portfólios em ouro, seja através destes fundos, de plataformas que permitem comprar frações de onças, ou mesmo de criptomoedas lastreadas em ouro físico. Esta democratização do acesso criou uma camada adicional de demanda estrutural. Não são apenas os ricos, ou os bancos centrais comprando ouro, são milhões de pessoas comuns, em dezenas de países, tomando a decisão consciente de converter parte de suas economias em metal precioso. O papel paradoxal das taxas de juros. Um dos aspectos mais intrigantes da atual valorização do ouro é que ela ocorreu durante um período de aumento substancial nas taxas de juros globais. Tradicionalmente, juros mais altos tornam o ouro menos atrativo, pois o metal não paga dividendos ou juros. Seu retorno vem exclusivamente da apreciação de preço. Quando você pode obter 5% ao ano em um título do governo sem risco, por que manter ouro que não rende nada? Esta lógica, que funcionou por décadas, parece ter perdido força no contexto atual.
E a razão é fascinante. Os investidores não estão mais confiando que as taxas de juros nominais protegerão seu poder de compra. Mesmo com juros de 5%, se a inflação real for de 6% ou 7%, você está perdendo dinheiro em termos reais. E muitos analistas argumentam que as medidas oficiais de inflação subestimam a inflação real experimentada pelos consumidores, especialmente em itens essenciais como alimentos, energia e habitação. Além disso, existe a percepção crescente de que os bancos centrais, especialmente o Federal Reserve americano, estão presos em uma armadilha. Eles não podem manter juros altos por muito tempo sem provocar recessões profundas ou crises no mercado de dívida pública. Muitos investidores antecipam que, mais cedo ou mais tarde, os juros terão que cair novamente, possivelmente de forma abrupta, o que historicamente é muito positivo para o ouro. Esta antecipação criou um cenário onde investidores compram ouro, não apesar dos juros altos, mas justamente porque veem esses juros como insustentáveis e temporários. China. O gigante que move montanhas de ouro impossível discutir a valorização do ouro sem dedicar atenção especial ao papel da China, que se tornou simultaneamente o maior produtor, o maior consumidor e um dos maiores compradores institucionais de ouro do mundo. A estratégia chinesa com relação ao ouro opera em múltiplas dimensões. No nível governamental, o acúmulo de reservas faz parte de um projeto de longo prazo de internacionalização do yuan e redução da dependência do dólar americano. A China aprendeu com a história. Viu como os Estados Unidos usaram o sistema financeiro baseado no dólar como arma geopolítica e está metodicamente construindo alternativas. Mas há também a dimensão do cidadão chinês. Com um mercado imobiliário em crise profunda após décadas de especulação desenfreada, com mercados de ações voláteis e controles de capital que limitam investimentos no exterior, os chineses voltaram-se massivamente para o ouro como reserva de valor. Lojas de ouro em Pequim, Xangai e outras grandes cidades reportam filas e estoques esgotados regularmente. A Bolsa de Ouro de Xangai se tornou um dos principais centros de precificação do metal globalmente, desafiando o domínio histórico de Londres e Nova York. E, frequentemente, o preço do ouro na China opera com um prêmio sobre os preços internacionais, refletindo a intensidade da demanda local. Alguns analistas estimam que a demanda chinesa por ouro, somando compras governamentais, investidores privados e consumo em joias, representa entre 25% e 30% da demanda global total. Quando uma economia do tamanho da China decide que quer mais ouro, o impacto nos preços é inevitável. A crise da dívida global e o ouro como seguro, existe uma sombra enorme pairando sobre a economia global que raramente recebe a atenção que merece nas manchetes diárias: a dívida. Governos ao redor do mundo acumularam níveis de endividamento que, historicamente, sempre precederam crises financeiras ou períodos de inflação severa. Os Estados Unidos, a maior economia do mundo, carregam uma dívida pública superior a 35 trilhões de dólares, representando mais de 120% do PIB. O serviço dessa dívida, apenas os pagamentos de juros, já consome uma parcela crescente do orçamento federal, competindo com gastos em defesa, infraestrutura e programas sociais. No Japão, a relação dívida-PIB ultrapassa 260%. Na Europa, países como Itália e Grécia continuam vulneráveis a crises de dívida soberana. E em mercados emergentes, a situação é frequentemente ainda mais precária, com dívidas denominadas em moedas estrangeiras, criando vulnerabilidades cambiais perigosas. Esta montanha de dívida global apresenta apenas dois caminhos de resolução realistas: calote ou inflação. O calote direto é politicamente inaceitável e economicamente devastador. Resta a inflação, a erosão gradual do valor real da dívida através da desvalorização da moeda. E se essa é a escolha provável dos governos, então ativos reais como o ouro se tornam não apenas atraentes, mas essenciais para a preservação de riqueza. Investidores sofisticados olham para os níveis de dívida global e concluem que o ouro funciona como um seguro contra as inevitáveis consequências dessa situação insustentável.
Tecnologia e ouro. Uma relação em evolução. Curiosamente, a era digital não diminuiu a relevância do ouro. Em alguns aspectos, a aumentou. A mesma tecnologia blockchain que deu origem às criptomoedas também criou novas formas de possuir e negociar ouro. Tokens digitais lastreados em ouro físico, armazenados em cofres auditados, permitem que investidores comprem frações minúsculas de onças com a liquidez de ativos digitais. Plataformas de investimento através de aplicativos móveis democratizaram o acesso, permitindo que uma pessoa compre os 10 reais em ouro com alguns toques na tela. Esta fusão entre o ativo tangível mais antigo da humanidade e a tecnologia mais moderna criou uma classe de investidores que talvez nunca toquem em ouro físico, mas mantém exposição significativa ao metal. A nova era do ouro. Por que o metal precioso voltou a brilhar no cenário mundial? Mineração, oferta e os limites físicos do ouro. Paradoxalmente, enquanto o ouro digital prolifera, a demanda por ouro físico, barras, moedas cunhadas, nunca foi tão alta. Casas de cunhagem de moedas governamentais como a US Mint, Royal Canadian Mint e Perth Mint reportaram recordes de vendas e atrasos nas entregas devido à demanda extraordinária. Este fenômeno revela uma verdade profunda. Em tempos de incerteza extrema, as pessoas querem segurar o metal, sentir seu peso, ter a certeza tangível de que sua riqueza existe no mundo físico, não apenas como dígitos em uma tela. O desafio da produção. Por que não há mais ouro chegando ao mercado? Se os preços do ouro estão tão altos, por que as mineradoras não aumentam dramaticamente a produção para aproveitar? A resposta revela um dos aspectos mais fundamentais e frequentemente incompreendidos sobre o mercado de ouro. Encontrar e extrair ouro é extraordinariamente difícil, caro e demorado. A produção global de ouro tem se mantido relativamente estagnada em torno de 3.000 a 3.500 toneladas anuais na última década. Não por falta de incentivo financeiro, mas por limitações físicas e geológicas reais. As grandes descobertas de depósitos auríferos se tornaram raras. Os depósitos fáceis de acessar já foram explorados há décadas ou séculos. As novas minas exigem investimentos bilionários e levam de 10 a 15 anos, desde a descoberta até a produção comercial. Na África do Sul, que já foi o maior produtor de ouro do mundo, a produção declinou de mais de 1.000 toneladas anuais nos anos 1970 para menos de 100 toneladas atualmente. As minas sul-africanas, algumas das mais profundas do mundo, atingindo 4.000 metros abaixo da superfície, enfrentam custos operacionais crescentes, desafios de segurança e teores de minério cada vez mais baixos. Na Austrália, segundo o maior produtor global, novas descobertas significativas são cada vez mais escassas. As mineradoras recorrem a tecnologias avançadas de exploração, reprocessamento de depósitos antigos e mineração de depósitos de baixo teor, que não eram economicamente viáveis quando os preços eram mais baixos. A China, maior produtor mundial com aproximadamente 370 toneladas anuais, enfrenta seus próprios desafios: regulamentações ambientais cada vez mais rigorosas, consolidação da indústria e esgotamento gradual de depósitos conhecidos. Esta rigidez da oferta é crucial para entender a dinâmica de preços. Ao contrário de commodities agrícolas, onde uma safra abundante pode rapidamente aumentar a oferta, o ouro responde muito lentamente a sinais de preço. E esta característica intrínseca significa que quando a demanda aumenta substancialmente, como vem ocorrendo, o ajuste se dá primariamente através de preços mais altos, não de maior produção. O ouro reciclado, a segunda fonte de oferta. Existe, porém, uma fonte de ouro que responde mais rapidamente aos preços: o ouro reciclado. Quando os preços sobem significativamente, pessoas ao redor do mundo levam suas joias antigas, moedas herdadas e outros itens de ouro para serem fundidos e vendidos. Em 2023 e 2024, o ouro reciclado representou aproximadamente 25% da oferta total anual. Este número aumentou em relação aos anos anteriores,
refletindo exatamente a resposta esperada aos preços elevados. Lojas de compra-ouro proliferaram em cidades grandes e pequenas, oferecendo dinheiro imediato para pessoas dispostas a se desfazer de ativos de ouro. No entanto, há limites para esta fonte de suprimento. O ouro reciclado é finito, depende do estoque existente nas mãos da população. E culturalmente, em países como Índia e China, onde o ouro tem significado profundo que transcende o meramente financeiro, as pessoas são muito mais relutantes em vender suas joias, mesmo com preços atraentes. Custos de produção e o piso do preço do ouro. Uma dinâmica importante que estabelece um piso para os preços do ouro é o custo de produção. Empresas de mineração só operam minas onde podem extrair ouro lucrando. Se o preço de mercado cair abaixo do custo de produção de uma mina, essa mina fecha. Os custos variam enormemente dependendo da localização, profundidade, teor do minério e métodos de extração. Mas análises da indústria sugerem que o custo médio global de produção, incluindo custos de sustentação, capital, exploração e outras despesas, está entre 1.200 e os 1.400 reais por onça para a maioria das operações. Com preços acima de os 2.600 reais por onça, as mineradoras de ouro operam com margens saudáveis, mas isso não se traduz automaticamente em expansão rápida de produção pelos motivos já discutidos. E importante, esse custo de produção tem subido consistentemente devido à inflação em insumos, energia, equipamentos, mão de obra, regulamentações ambientais mais rigorosas e necessidade de explorar depósitos cada vez mais desafiadores. Este piso de custo de produção combinado com a rigidez da oferta cria uma assimetria interessante. O preço do ouro pode cair apenas até certo ponto antes que a produção diminua, mas pode subir sem limites teóricos se a demanda continuar forte. O ouro nas Américas, Brasil, Peru e as novas fronteiras, a América Latina emergiu como uma região crucial na produção global de ouro. O Peru é o maior produtor do continente e sexto globalmente, com minas operadas por empresas como Newmont e Barrick Gold, extraindo centenas de toneladas anualmente. No entanto, a mineração peruana enfrenta crescente oposição de comunidades locais preocupadas com impactos ambientais, especialmente relacionados à água. O Brasil, com seu vasto território, possui potencial significativo ainda subexplorado. Minas em Minas Gerais, Goiás e Pará contribuem para uma produção anual de aproximadamente 80 a 90 toneladas. Mas o país enfrenta desafios únicos. Áreas indígenas, onde a exploração é proibida ou restrita, garimpo ilegal que causa devastação ambiental, especialmente na Amazônia, e complexidades regulatórias que às vezes desestimulam investimentos em exploração. Paradoxalmente, o Brasil, apesar de seu potencial geológico, importa ouro. Parte do metal consumido na indústria de joalheria e eletrônicos vem de fora. E nos últimos anos, o país viu um aumento preocupante no contrabando de ouro, frequentemente associado a garimpo ilegal em terras indígenas e lavagem de dinheiro. Na Argentina, a província de San Juan se tornou um polo de mineração de ouro, com projetos de grande escala operando sob condições desérticas desafiadoras. O México mantém tradição secular de mineração de ouro, sendo importante produtor regional. Estas operações latino-americanas, coletivamente, representam cerca de 10% da produção global de ouro, uma fatia significativa. E a região continuará importante, embora sujeita a volatilidades políticas, mudanças regulatórias e tensões socioambientais crescentes. A dimensão ambiental, o custo ecológico do ouro. Não se pode discutir honestamente a indústria do ouro sem abordar seu impacto ambiental, que é substancial e problemático. A mineração de ouro está entre as atividades industriais mais destrutivas ambientalmente. Para produzir uma única onça de ouro, aproximadamente 31 gramas, em média remove-se e processa-se cerca de 2 a 3 toneladas de minério. Em depósitos de baixo teor, esse número pode chegar a 10 ou até 20 toneladas por onça.
Este processo consome enormes quantidades de energia, gera rejeitos tóxicos e pode contaminar cursos d'água com metais pesados e cianeto, usado na extração. O garimpo artesanal e de pequena escala, que emprega milhões de pessoas nos países em desenvolvimento, frequentemente utiliza mercúrio para amalgamar o ouro, um método extremamente tóxico que contamina rios e prejudica a saúde de mineradores e comunidades ribeirinhas. Estima-se que esta mineração artesanal seja responsável pela liberação de mais de 1.000 toneladas de mercúrio no ambiente anualmente. Grandes mineradoras têm investido em práticas mais sustentáveis, sistemas de gestão ambiental e tecnologias para reduzir seu impacto. Algumas buscam certificações de ouro responsável que atestam práticas ambientais e sociais melhores. Mas a realidade é que extrair metal da crosta terrestre é inerentemente disruptivo. A nova era do ouro. Por que o metal precioso voltou a brilhar no cenário mundial? O futuro do ouro e as perspectivas globais. Esta tensão entre o valor econômico do ouro e seu custo ambiental tornou-se cada vez mais evidente. Investidores preocupados com critérios ESG, ambientais, sociais e de governança, enfrentam um dilema. Como conciliar a necessidade de proteção financeira que o ouro oferece com as preocupações sobre a origem desse ouro? Este debate está apenas começando e promete remodelar aspectos da indústria nos próximos anos. Ouro versus criptomoedas. Aliados ou rivais? Um dos debates mais fascinantes dos últimos anos gira em torno da relação entre ouro e criptomoedas, particularmente Bitcoin. Defensores das criptomoedas argumentam que Bitcoin é ouro digital, escasso, não controlado por governos, resistente à censura e facilmente transferível globalmente. Eles preveem que as gerações mais jovens nativas digitais preferirão Bitcoin ao ouro como reserva de valor. De fato, houve períodos em que pareceu que o capital estava fluindo do ouro para criptomoedas. Durante as altas do Bitcoin em 2021, alguns fundos de ouro experimentaram resgates enquanto investimentos em criptomoedas explodiam. Porém, o que aconteceu desde então revelou uma verdade mais nuançada. O colapso espetacular da exchange FTX em 2022, a volatilidade extrema dos preços de criptomoedas, as falências de bancos cripto como Celsius e BlockFi, e a percepção crescente de que o espaço cripto é repleto de fraudes e manipulação. Tudo isso lembrou aos investidores que Bitcoin e ouro são fundamentalmente diferentes. O ouro existe há milênios, sobreviveu à queda de impérios, a guerras mundiais, a crises financeiras devastadoras. Sua aceitação é universal. Não depende de eletricidade, internet ou qualquer infraestrutura tecnológica. Em contraste, criptomoedas são experimentos de apenas 15 anos, cuja longevidade e aceitação final permanecem incertas. Interessantemente, em 2024, observamos algo surpreendente: ouro e Bitcoin subindo simultaneamente. Isto sugere que, ao invés de competirem, podem estar servindo a diferentes necessidades dentro de portfólios diversificados. Bitcoin como aposta em tecnologia e no futuro digital. Ouro como âncora testada pelo tempo. Investidores sofisticados alocam em ambos, reconhecendo que cada um oferece proteções distintas. Os riscos para o ouro. O que poderia reverter a tendência? Apesar de todos os fatores favoráveis discutidos, seria imprudente apresentar apenas um lado da história. Existem cenários e riscos que poderiam pressionar os preços do ouro para baixo, ou, no mínimo, estabilizá-los. O principal risco seria uma resolução genuína das tensões inflacionárias e geopolíticas. Se os bancos centrais conseguissem controlar a inflação de forma convincente, se as tensões geopolíticas diminuíssem significativamente, se a confiança no sistema financeiro global fosse restaurada, o apelo do ouro como refúgio diminuiria. Investidores poderiam realocar capital para ativos de maior rendimento. Um segundo risco é tecnológico e regulatório relacionado às criptomoedas. Se governos desenvolvessem e implementassem moedas digitais de bancos centrais, CBDCs, que fossem confiáveis e eficientes,
E se criptomoedas como o Bitcoin ganhassem legitimidade e estabilidade genuínas, poderiam eventualmente oferecer alternativas atraentes ao ouro para certas funções. Um terceiro risco é a descoberta de novos depósitos massivos de ouro ou desenvolvimento de tecnologias de extração revolucionárias que aumentassem dramaticamente a oferta. Embora improvável no curto prazo, grandes descobertas geológicas ocasionalmente ocorrem e poderiam alterar a dinâmica de oferta. Finalmente, há o risco de intervenção governamental. Historicamente, governos sob pressão extrema confiscaram ouro privado. Os Estados Unidos fizeram isso em 1933. Embora improvável em democracias modernas, não é impossível imaginar controles de capital ou restrições à posse de ouro em cenários de crise severa. O papel do ouro em portfólios modernos. Para investidores individuais navegando este cenário complexo, a questão prática é: qual deveria ser o papel do ouro em um portfólio balanceado? Consultores financeiros tradicionais sugerem alocações entre 5% e 10% em ouro, como componente de diversificação. O ouro historicamente tem baixa correlação com ações e títulos. Quando mercados acionários caem em crises, o ouro frequentemente sobe ou se mantém estável, proporcionando um amortecimento valioso. Mas alguns investidores, particularmente aqueles mais pessimistas sobre as perspectivas do sistema financeiro atual, defendem alocações muito maiores, 20%, 30% ou até mais em metais preciosos. A lógica é que em cenários de crise severa, ouro físico pode ser um dos poucos ativos que preserva valor real. A forma de investir em ouro também importa. Ouro físico, moedas, oferece a maior segurança em cenários extremos, mas vem com custos de armazenamento e segurança. ETFs de ouro são convenientes e líquidos, mas dependem do sistema financeiro que você talvez esteja tentando evitar. Ações de mineradoras de ouro oferecem alavancagem ao preço do ouro, sobem mais quando o ouro sobe, mas carregam riscos operacionais específicos das empresas. A decisão ideal depende do perfil de risco individual, horizonte de investimento, crenças sobre o futuro da economia global e objetivos específicos. Não há resposta única, mas ignorar completamente o ouro em um ambiente de incerteza crescente parece cada vez mais imprudente. Perspectivas para 2025 e além. Olhando para frente, quais são as perspectivas realistas para o ouro nos próximos anos? Analistas de bancos de investimento e casas especializadas em commodities apresentam uma ampla gama de projeções, refletindo a genuína incerteza sobre os desenvolvimentos macroeconômicos futuros. No cenário otimista para o ouro, uma tempestade perfeita continua. Bancos centrais mantêm compras robustas, tensões geopolíticas permanecem elevadas, a inflação resiste teimosamente acima das metas dos bancos centrais, e crises de dívida soberana emergem em alguns países. Neste contexto, o ouro poderia atingir os 3.500 reais, ou até níveis mais altos por onça nos próximos 2 a 3 anos. Alguns analistas mais audaciosos especulam sobre os 5.000 reais em horizontes mais longos, caso ocorra uma verdadeira crise de confiança no dólar. No cenário moderado, o ouro consolida seus ganhos recentes, negociando em uma faixa entre os 2.400 reais e os 2.800 reais por onça, com volatilidade mas sem tendência direcional forte. Este seria um cenário onde as forças de alta e baixa se equilibram, demanda institucional continuada mas não acelerada, inflação gradualmente controlada mas não eliminada, tensões geopolíticas crônicas mas não agudas. No cenário pessimista para o ouro, otimista para a economia global, haveria uma combinação improvável mas possível. Resolução de conflitos geopolíticos maiores, controle convincente da inflação sem recessão profunda, recuperação da confiança no sistema financeiro global e emergência de alternativas atraentes ao ouro como reserva de valor. Neste cenário, o ouro poderia recuar para a faixa de os 2.000 reais aos 2.200 reais por onça. A maioria dos analistas inclina-se para o cenário moderado, a otimista para o ouro,
refletindo ceticismo sobre a capacidade de governos e bancos centrais resolverem os desequilíbrios fundamentais que impulsionam a demanda por ativos seguros. O ouro na cultura e psicologia humana. Há uma dimensão da história do ouro que transcende análises econômicas. Sua presença profunda na psicologia e cultura humana. Por que, afinal, o ouro? Porque este metal específico capturou a imaginação e o desejo humano através dos milênios? As razões práticas são conhecidas. O ouro não corrói, é maleável, é bonito, é raro, mas não excessivamente. Mas há algo mais, algo quase místico na atração humana pelo ouro. Civilizações que nunca tiveram contato entre si, separadas por oceanos e milênios, independentemente valorizaram o ouro acima de quase todos os outros materiais. O ouro está entrelaçado com conceitos de divindade, realeza, imortalidade e transcendência em praticamente todas as culturas humanas. Esta associação psicológica profunda não deve ser subestimada ao tentar entender por que, mesmo na era digital, o ouro mantém seu fascínio. Existe uma sensação de continuidade em possuir ouro, uma conexão com a história humana que poucos outros ativos oferecem. A barra de ouro em sua mão poderia ter sido parte do tesouro de um faraó, da coroa de um rei medieval ou do espólio de conquistadores. O ouro circula através da história, sendo derretido e reformado, mas fundamentalmente imperecível. Esta dimensão cultural e psicológica garante que, independentemente de inovações financeiras ou tecnológicas, o ouro provavelmente manterá um lugar especial no coração e na mente humana. Conclusão. O ouro em um mundo transformado. A valorização extraordinária do ouro nos últimos anos não é um acidente estatístico ou uma bolha especulativa irracional. É a resposta coletiva de milhões de investidores, governos e cidadãos comuns a um mundo que se tornou mais incerto, mais instável e menos previsível do que em qualquer momento nas últimas décadas. O retorno do ouro ao centro do palco financeiro global representa, em muitos aspectos, um voto de desconfiança no sistema atual. Não necessariamente uma desconfiança total ou irracional, mas um reconhecimento pragmático de que sistemas baseados em dívida insustentável, moedas fiduciárias sem lastro sólido e arranjos geopolíticos cada vez mais frágeis podem não oferecer a segurança que aparentam. O ouro é, em essência, um seguro. E quando o mundo se torna mais arriscado, a demanda por seguro aumenta naturalmente. A questão não é se o ouro continuará relevante. Sua relevância foi testada e provada através de 5.000 anos de civilização humana. A questão é qual papel ele desempenhará na nova ordem econômica e geopolítica que está emergindo das convulsões do século XXI. Para aqueles que observam atentos, a ascensão do ouro conta uma história maior sobre nosso tempo, uma história de sistemas sob tensão, de transformações profundas em andamento e de uma busca humana atemporal por segurança em meio ao caos. E nesta narrativa, o antigo metal amarelo que fascinou reis e camponeses conquistadores e comerciantes através dos séculos prova mais uma vez que mesmo na era da informação digital e da inteligência artificial, há verdades fundamentais sobre valor e confiança que permanecem imutáveis. O futuro do ouro será escrito nas decisões de bilhões de pessoas navegando um mundo incerto, cada uma buscando, à sua maneira, aquilo que o ouro sempre prometeu, uma âncora de estabilidade quando tudo mais parece estar à deriva.